pessoal, eu aqui, Marcelo Cura, no mundo da fotografia, estou voltando aqui agora para fazer um programa para vocês que eu tinha feito uma enquete no Instagram para quem queria que eu explicasse como foi feito esse job, essa foto desse job. Então eu vou explicar hoje qual é os cuidados e como é para fazer uma foto dessa, tá? Porque aqui é a famosa luz mista, tá? Que é a luz do sol e a luz de flash junto, mas com um cenário muito muita luz muita luz no retorno, e tem que ter muito cuidado para fazer essa foto aqui, ok? Então, para vocês agora, a explicação dessa foto aqui, desse job, para vocês conseguirem fazer qualquer coisa parecida quando vocês tiverem um job ou um ensaio fotográfico nessa situação, tá? O problema é que requer bastante equipamento muito especializado, tá? E um cuidado muito grande para não ter problema de ter muito estouro de luz, ok? Então, com vocês no mundo da fotografia, eu vou te explicar como se faz uma foto como essa. Bom, pessoal, eu espero que vocês saibam como é que vocês possam estar vendo esse tipo de foto. Bom, é um tipo de foto de moda com 4 modelos. Então, veja bem, quanto mais modelo nas fotografias, normalmente é mais difícil de controlar, porque você tem que estar de olho nas nuances das modelos, na iluminação das modelos, nos gestos, nos rostos, se uma não pisca, a outra não pisca, e tem que estar tudo coordenado. Como vocês podem ver, aqui é um pier, tá? Que foi fotografado na represa de Guarapiranga e num dia com muito vento, tá? E qual é o principal detalhe dessa foto? O principal detalhe dessa foto é o seguinte: a contraluz é sempre importante, sempre trabalhem na contraluz da fotografia, porque o sol ele mata a iluminação, ele chapa a modelo de um certo jeito que você não tem controle sobre a iluminação. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar a luz natural, tá? Na contraluz, para dar preenchimento em todos os detalhes das modelos. Pode ver que ela é uma luz muito forte. Aqui era um final de tarde, eu acho que era tipo 3 horas da tarde, tá? E é uma luz muito forte. E aí nós entramos aqui com uma tocha aqui, entrei com uma tocha com um gerador, a bateria aqui, tá? Que entrou de frente aqui com um refletor direto, tá? Com uma luz direta para as modelos, e ficou acima da minha cabeça, ficou no nível delas, tá? Mais ou menos na altura dessas meninas aqui, porque elas são bem altas, e eu tô abaixo, né? Eu tô sentado num banquinho aqui, fazendo uma foto abaixo, com uma angular aqui praticamente, né? Porque eu devia estar aqui com uma 35 milímetros, uma 28 milímetros, ok? Então, vocês podem ver que o importante da iluminação aqui é que a minha luz ficou a principal luz. Porque se a minha luz fica mais fraca, eu não consigo pegar o detalhe das meninas, certo? Você pode ver que deu o detalhe das roupas, inclusive, tá? E o principal luz realmente ficou a frontal, mas ela atingiu a todas. E é o seguinte, tinha que tomar cuidado de nenhuma ficar com sombra da outra. Você pode ver que aqui, ó, tem um pouco de sombra dessa modelo para essa aqui. Mas eu tomei muito cuidado para que não houvesse sombra no principal dos elementos, que seriam a roupa, porque aqui é um ensaio de moda, ok? Então todas as roupas aqui, elas tinham que estar visíveis, tá?
Elas não têm que estar perfeitas? Ah, não. Sabe por que não tem que estar perfeito? Porque é uma tendência aqui. Não é um lookbook. É um ensaio fotográfico com a tendência da moda. Pode ver que tinha muito vento, estava ventando demais, tá? E realmente isso dá uma diferenciada nas roupas, né? Dá uma deformidade nas roupas, ok? Então, qual é o principal elemento aqui? Quando você chega no local, você tem que estudar o local onde vai ser fotografado. Porque essa foto aqui foi feita aqui porque a iluminação estava boa na contra aqui. Ela não estava boa nem no começo do pier e nem no lado do pier. Porque você pode ver que aqui ó, tem uma sombra natural. Essa sombra aqui, ela é de umas árvores que tem aqui. Só que como não dava sombra no total, eu preferi fazer no sol mesmo e assumir essa luz bem forte mesmo aqui, tá? E então vocês podem ver que a minha iluminação realmente foi muito bem calibrada para eu poder pegar o, a luz ser a luz principal de cada modelo em um spot só, ok? Então o que acontece? Primeiro de tudo, eu chego lá, vejo a locação. Pronto, achei a locação, tá? Aí a locação é o seguinte, eu vou fazer minha foto aqui. Eu vou usar as 4 modelos aqui, tá? Eu cheguei e pedi para a produção preparar as 4 modelos, tá? E aí aqui é uma questão da produtora de moda quis fazer um, um colorido preto, um colorido e um preto aqui para poder, na verdade, separar as cores, porque senão ia ficar muito preto, né? Se eu fosse junto, poderia e se colocasse os coloridos um do lado do outro aqui, os pretos na ponta, não ia ficar muito legal. Então a gente resolveu fazer isso, tá? E assim, eu dei o centro. Essa modelo aqui é a modelo mais experiente, tá? Que eu conheço os modelos aqui, então as modelos mais experientes ficaram de frente. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Então eu escolhi as modelos nos seus locais e como na verdade todas as roupas serviriam em qualquer uma das modelos, eu coloquei a principal modelo aqui e a cliente falou que o principal moda dela seria o preto, por causa da renda e tudo mais. Ok? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Sempre o fotógrafo tem que ter realmente o controle em relação a esse tipo de sequência. Ah, escolher o modelo principal, escolher a segunda e assim por diante. Tá? Então eu escolhi. Quando eu posicionei elas, elas estavam todas paradas, retas, tal, não sei o que. Eu fiz a primeira eliminação, fotometrei o pier todo, de ponta a ponta, com um fotômetro manual, ok? E depois, o que eu fiz? Eu posicionei a luz e fotometrei o flash de ponta a ponta, de todas as pontas da foto, da extremidade da foto, sem as modelos estarem aí ainda, ok? E aí eu fui tomando forma da foto principal com a iluminação à bateria. Por quê? Porque eu sabia quanto que tinha aqui e eu tinha que ter muito mais força na abertura aqui, né? Sendo que eu tinha que ter uma profundidade de campo minimamente aqui, pelo menos um 8 de profundidade de campo, pela distância que as modelos estão. Porque o meu foco principal foi aqui. Os outros focos foi na profundidade de campo, na abertura, certo? Então eu comecei com a base achando que eu ia dar um 8 ou 11 de abertura, ok? Então eu fui controlando exatamente isso. Só que, para não ter surpresa, eu poderia regular o flash dando mais força na frente, na luz principal,
até uma média de 22 de abertura, que aí a profundidade de campo é bem alta e eu conseguiria puxar toda a profundidade de campo, tá? Então, você vê, a preocupação principal aqui é a luz, que a luz do cenário é natural. Depois eu entro com o flash e é isso aqui. Sendo que é o seguinte, mas como é que controla a luz do fundo? A luz do fundo você não controla. Então você só consegue fazer na abertura e na velocidade. Tem um ISO 100, tá? Porque é muita luz aqui no fundo, tá? Então eu estava dando muita na abertura. O que acontece? Se a luz do fundo aqui, ele tá me dando uma abertura mais de 22, entendeu? Eu tenho que baixar o ISO, certo? Estou no ISO 100, é o meu ISO mínimo. Eu tenho que dar velocidade. Eu vou na velocidade e controlo aqui a velocidade. Quanto que tem de velocidade aqui? 500. 500 de velocidade, 22 de abertura, tá? E o que acontece essa é a abertura do cenário. Aí eu tenho que pegar e chegar próximo. A luz tem que ser mais do que isso, tá? Então eu tenho que fazer uma luz que dê 22 para mais de abertura, tá? Com flash. Pá, deu um spock aqui. Deu 22. Entendeu? Deu a mesma luz de trás. Detalhe, ele está com 500 de velocidade. Qual é o problema? Em 500 de velocidade eu não tenho sincronismo com o meu flash, porque não é um flash digital, é um flash bateria antigo e tudo mais. Ele trabalha até quanto? 250. Bom, temos um impasse aí. Se eu abrir 250, o que iria acontecer? Estourava todo o fundo. Essas nuances, esse contraste do fundo não iriam vir, tá? Tanto que é o seguinte, aqui o certo era eu baixar um ponto a mais, pelo menos, porque aqui deu uma estourada, certo? Mas eu assumi essa estourada, tá? Eu assumi, porque eu tinha que resolver essa foto, tá? Então eu preciso baixar isso daqui para 250, certo? Baixei para 250. O que aconteceu com a abertura? Foi para 32. Entendeu? O problema é o seguinte, eu não tenho mais abertura, minha lente ia até 22, e agora? Porque tem lente que vai até 32, né? Tem lente que vai até 48, né? Mas a minha ia até 22. Ferrou. 22 e 500 de velocidade nessa luz aqui. O que eu faço? Eu abafo a luz? Como é que eu abafo a luz? Não consigo abafar a luz, gente. Então eu tenho que aumentar a minha luz aqui, porque na verdade é o seguinte, eu tenho que fazer essa foto acontecer com 22 e 500 de velocidade. Não deu. Eu venho e coloco um filtro para absorver esse 500 e cair em 250. Aí a foto fica em 550 e 22 de abertura com ISO 100. Mas aí você tem que aumentar a sua iluminação. Exatamente. Eu tenho que pegar o flash e aumentar a potência dele aqui para ele bater aqui no mínimo 32, 40, 40 e pouco, tá? Porque ele tem que ressaltar, porque ele não pode dar só silhueta, porque quanto menos luz eu fizer aqui, o que vai acontecer? Só vai dar silhueta, não vai dar iluminação, certo? Então eu preciso realmente aumentar minha iluminação aqui. Então eu tenho que ter um bom flash a bateria aqui para poder fazer isso daqui. Então, foi o flash só a bateria. Tá, não. Além do flash que eu coloquei aqui, eu rebati com os rebatedores prateados aqui e aqui. Para quê? Para
essa luz aqui ser a principal, porque pensa bem, se eu chego aqui com 32 de velocidade de abertura, com 250 no flash, aqui eu chego com menos, porque ela está mais afastada, você está percebendo? Ó, as duas estão mais afastadas. Então, você pode ver que esse trilho aqui, essa linha, esse mínimo aqui, já dá um meio ponto de diferença. Então, eu ia ter um problema. Então, eu peguei um rebatedor, que a luz, o sol está aqui, e rebati nela aqui, para eliminar isso, e rebati para eliminar aqui, em cada lado. Certo? Ah, mas aí como é que faz para fixar o rebatedor? Eu tinha que ter gente. Porque, gente, olha só a velocidade do vento. Nenhuma coisa ia ficar de pé aqui nesse pier, segurando por um tripé ou por qualquer coisa. Eu tenho que ter uma base de concreto. Então eu coloquei uma pessoa aqui para rebater essa luz aqui, uma pessoa aqui com rebatedor para rebater essa aqui, uma que ficou atrás de mim segurando o tripé para o tripé não cair enquanto eu fazia a foto, e eu fazia a foto aqui na frente, mais abaixo. Entenderam como é que faz uma foto dessa? A preocupação de ter duas fotos aqui, na verdade, porque uma foto é do cenário e a outra é do primeiro plano. Depois de tudo fotometrado, vocês ainda têm que ter a preocupação de encaixar uma na outra. Encaixar que eu digo o seguinte, a fotometria da primeiro plano precisa encaixar no segundo plano e vice-versa. Entenderam como é que se faz? E aí depois que acertou essa luz toda, vem a direção. Aí você vai posicionando os modelos e vai fazendo vários cliques do jeito que você quiser, ensaie onde quiser, porque aqui virou um estúdio, certo? E prestando atenção é o seguinte, se cair a luz aqui, que não é você que controla, é o tempo, é a natureza, se entrar uma nuvem aqui, já tem que mudar tudo. Porque mudou a luz do fundo, muda a luz da frente também. Porque imagina se entra uma nuvem aqui e esse sol duro aqui, ó, ele tapa com o sol, vai cair uns 4 pontos aqui. E aí na hora de voltar isso daqui, eu não vou ter esse flare aqui, ó, esse preenchimento, essa luz de retorno, esse contorno nas modelos. E aí ia ser um problema, porque eu ia ter um Spock gigante e não ia ter a luz para todo mundo. Ok? Bom, entenderam como é que se faz isso daqui? Eu espero que sim. Vamos em alguma locação e vamos fazer esse ensaio ao vivo. Nós vamos gravar esse ensaio. Tá? Por enquanto eu estou fazendo só pegando algumas referências e explicando como foi feito. Ok? Você pode ver o seguinte, essa foto tem pouquíssimo retoque, tá? Porque é o seguinte, pode ver que a maquiagem mesmo, porque aqui nós levamos uma boa maquiadora para fazer uma boa pele, tá? Né? A maquiagem ressalta bastante, tá? Porque o contraste depois vem e a gente usa pouco Photoshop, tá? Porque essa foto na verdade é uma foto praticamente finalizada. Se teve Photoshop foi para limpar alguma coisa na água, no céu, na pele da modelo, mas muito pouco, tá, gente? Então, o importante realmente na fotografia é você ter a finalização na fotografia, tá? Aí indica realmente que você sabe o que você está fazendo. Porque se você pegar um cenário desse para fazer uma foto de qualquer jeito e depois querer finalizar ela no segundo plano, que seria no segundo estágio, que seria o Photoshop, muita coisa vai dar errada, tá? Então, tentem ser realmente um fotógrafo e mudar a foto na hora da fotografia. Resolva a fotografia, ok? E é isso. A minha dica é essa de hoje. Foto de moda numa externa e uma contraluz muito forte, tá?
Tem muita gente fazendo foto na contraluz, mas normalmente a luz de preenchimento ela tá errada. Então tomem cuidado com isso, tá? E contraluz é uma luz muito boa, muito essencial para sua foto dar uma ressaltada. Porque imagina que essa foto fosse no breu, fosse sem uma contraluz aí, entendeu? Então ia ser um negócio meio opaco, tá? Imagina num dia cinzento essa foto, como é que ela ia ser? Ia ser sem vida, né? Então eu acho que assim, ela criou uma vida. Então isso é muito importante. Ok, gente? Bom, e também a minha característica, normalmente de foto de moda, eu sou um fotógrafo que ponho muito contraluz. Eu adoro ter esse contraluz para poder ter um enxerto dos modelos e virou uma característica minha. Então a maioria das fotos que você vai ver minha sempre tem um contraluz. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como é que se faz uma foto dessa. Não é uma coisa tão fácil, tá? Porque é uma foto finalizada praticamente na fotografia, quase sem sistema, tá? Então prestem muita atenção nos detalhes. A fotografia é feita de detalhes, ok? E até o próximo programa com vocês no mundo da fotografia. Inscrevam-se no canal e façam suas perguntas. Estou aqui para responder qualquer coisa para vocês, ok? Um abraço, até mais.